faxineiros, cozinheiras, operadores de telemarketing, designers, administradores. Estima-se que há no Brasil hoje mais de 10 milhões de trabalhadores terceirizados. Com a terceirização, a precarização das relações de trabalho, perda de capacidade de organização, mobilização e ainda, muitas vezes, ocorre diminuição de salários, benefícios e aumento da jornada. Uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento pelo Supremo Tribunal Federal sobre uma ação que envolve terceirização para cargos da atividade fim em uma empresa mineira deixará os trabalhadores ainda mais vulneráveis. Os impactos sociais e econômicos gerados por esse tipo de relação de trabalho estão em foco no debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá! O Melhor e Mais Justo de hoje discute os riscos de precarização do trabalho trazidos pela terceirização. Para essa conversa, convidamos Delano Coimbra, assessor jurídico da FEComércio São Paulo, Carolina Mercante, procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, pesquisadora e membro do Fórum Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, e Maria das Graças Costa, secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT. Bem-vindos. Obrigada. O DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que, quando comparados aos contratados diretos, os terceirizados têm uma remuneração cerca de 27% menor, apesar de trabalharem, em média, 3 horas a mais por semana. Para começar, eu gostaria que vocês traçassem um panorama da terceirização no Brasil. Como surgiu esse processo e por onde ele caminha atualmente. Eu vou começar pelas damas. Graça, bem-vinda. Obrigada. Como é que vocês, na CUT, entre os trabalhadores, leem a questão da terceirização e como a veem atualmente? Nós temos uma preocupação muito grande e a nossa luta tem sido cada vez mais forte com relação a esse tema, tanto no que se refere à preparação dos trabalhadores, o debate interno, a questão de acompanhamento das ações, dos projetos de leis, mas também no processo de mobilização da categoria, das nossas categorias, para poder ter o trabalhador e a trabalhadora preparado para esse cenário que está colocado para nós. A terceirização, ela vem tendo um acréscimo bastante significativo no Brasil. Nós já temos hoje mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, aí um pouco mais de 34 milhões de trabalhadores permanentes. Então, nós já temos um percentual significativo de terceirizados no Brasil. Quanto você falou? 2 milhões? 12 milhões. 12 milhões, quer dizer, quase um terço da milhões, força de isso. trabalho formalmente empregada no Brasil. Então, a maior preocupação nossa é porque a terceirização no Brasil, ela não é sinônimo de especialização, como foi tratado e defendido pelo empresariado em todo o mundo. Aqui, para nós, terceirização é sinônimo de precarização do trabalho. Aí os dados que são colocados nas pesquisas, e nós, inclusive, atualizamos esse material que você se refere. Nós vamos lançar recentemente, agora próximo, um novo dossiê atualizado de todos esses dados que nós colocamos anteriormente. Dizer que nós tivemos uma pequena diminuição entre essa questão da diferença de salário entre os terceirizados e os contratados, né, de 27% para 24%, em média. Mas isso não significa uma grande retração, porque continua o mesmo número de horas a mais, menos tempo de trabalho nas empresas,
a rotatividade é muito alta no setor terceirizado, menos tempo né? nesse E sentido, o número, né? o número de mortes e adoecimento, que é uma grande mazela da terceirização, continua muito firme. Então, nós temos de cada 10 pessoas que adoecem, 8 são terceirizadas, e nós temos aí de cada 5 mortes, 4 são terceirizadas. Então, nós temos, para nós da CUT, para nós das centrais sindicais, vemos a terceirização com uma preocupação muito grande. Não só por isso, mas para fechar, dizer que nós estamos tendo uma agressão muito grande ao direito do trabalho. Nós temos aí os nossos direitos sendo enfrentados, ameaçados. Tem muita discriminação, que aí a lei brasileira não permite isso, mas está acontecendo. Então, Graça, nós vamos continuar nesse debate para não gastar tudo no começo aqui da conversa. Deixa eu colocar os nossos outros convidados na roda. Carolina, bem-vinda. Obrigada. Como que o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado, lido, analisado a questão da terceirização? Do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, a terceirização ela é incessante e ela vem num processo de crescimento e é uma das nossas maiores demandas. O Ministério Público do Trabalho, ele atua sob demanda da sociedade. Então, nós recebemos denúncias de trabalhadores, sindicalistas, inclusive de empresas que se sentem prejudicadas em razão da concorrência desleal. E todas as nossas frentes de trabalho, seja em questões relacionadas à saúde e segurança, discriminação, como a Graça disse, assédio moral, questão de inadimplência de pagamento de verbas rescisórias, essa série de problemas relacionados ao mundo do trabalho, eles têm uma relação direta com a terceirização irregular. Então, a nossa demanda é crescente e a gente também tem uma grande preocupação com a generalização da terceirização no país. E, recentemente, nós elaboramos um dossiê que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, que são 50 exemplos de ações para a proteção do emprego na atividade da empresa. Então, são 50 grandes ações de âmbito nacional, envolvendo milhares de trabalhadores, sobre a questão da terceirização irregular. Maravilha. Delano, entra na conversa. Do lado da Federação do Comércio, quer dizer, dos empresários, como que eles leem a questão da terceirização, que tipo de preocupação e mesmo de análise eles fazem em relação a isso? Do lado empresarial, o mais importante é a empresa ter segurança jurídica para poder atuar. Hoje nós não temos uma regulamentação da terceirização, e há projetos no Congresso que a entidade vem acompanhando e que pretendem regulamentar, ordenar esse mercado, né? Que, como foram colocados aqui pela Graça, né, um número grande já de trabalhadores terceirizados, quase que 1/4 dos trabalhadores aí da mão de obra ativa. Fala-se muito em precarização, né? A terceirização precariza as condições de trabalho, mas a FEComércio entende que, se for regulamentada, esses problemas que nós consideramos pontuais, eles vão acabar deixando de existir, né? Hoje a gente tem uma situação em que, pela legislação, o empresário ele tem iniciativa, ele tem livre iniciativa, né, liberdade de contratar. E nesse cenário, sem uma legislação que regulamente a terceirização, o que acontece é que a Justiça do Trabalho é que vai acabar legislando, né? O enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho é um exemplo disso, né? Como não há lei, então vem a Justiça do Trabalho dizer que você só pode terceirizar atividade meio, não pode fazê-lo na atividade fim, sendo que não se sabe de onde surgiu essa tese, porque não está escrita em lugar nenhum, não há uma lei que regulamente. Tanto que agora o Supremo Tribunal Federal está para decidir, né, uma questão exatamente nesse sentido, quer dizer, se
a empresa está discutindo por que ela não pode terceirizar uma atividade FinCI para ela, né, tendo em vista as condições de mercado concorrencial, para ela é mais eficiente, principalmente se você vê também com relação à concorrência externa, né? Então, na visão do empresário, o que precisa é regulamentar. Com isso, a gente acredita que os problemas que existem vão deixar de existir. Deixa eu aproveitar a tua pergunta e dizer o seguinte, quer dizer, nós vamos discutir mais, inclusive, a ação que está no Supremo Tribunal Federal, no segundo bloco, vou reservar o segundo bloco para a gente discutir isso, mas agora eu gostaria que o nosso telespectador entendesse melhor o que é a terceirização, o que ela implica, e, inclusive em termos de marco legal, como disse o Delano agora, né? A gente tem, portanto, lacunas legais, segundo ele, mas ao mesmo tempo a gente tem uma prática dentro dessas lacunas, que você pode ter situações relativamente razoáveis, mas também tem situações que são precarizadas, como disse Graça e Carolina. Tá certo, Graça? Dá para falar isso? Pois não. Para quem está nos assistindo, que não tem costume com esse assunto, de forma muito clara, muito simples. O que é que a legislação tem hoje para nós? Nós temos hoje a empresa que tem um contrato com o trabalhador. No meio disso, nós temos uma carteira do trabalho, a CLT, há mais de 40 anos, enfim, os seus direitos aqui organizados. O que é a terceirização? A terceirização aqui tem a empresa, que contrata uma empresa, que contrata o trabalhador. Quem fica responsável para poder, no encerramento ou no caminho dessa relação de trabalho, quem fica responsável pelos direitos, pela saúde, pela formação, enfim, daquele trabalhador. Então, quando o Delano coloca que tem uma insegurança jurídica, a legislação brasileira, nós só temos dois tipos na legislação, que é a vigilância e a limpeza, que pode ser terceirizada, que não faz parte daquela empresa da sua tarefa principal, tá certo? Só que os empresários foram burlando a lei, foram nesse caminho, nesses últimos 20 anos, principalmente aqui no Brasil, foram fazendo terceirização em outros setores. Por isso que gera tanta ação na Justiça do Trabalho. Mas quando se diz, tem que ter uma regulamentação, nós também concordamos. Uhum. Nós da CUT passamos vários anos, junto com outras centrais, dizendo que éramos contra totalmente a terceirização. É uma realidade. Uhum. Nós avançamos e sabemos que é necessário que tenha uma legislação, mas não para acabar com o mercado de trabalho. Não para poder ajudar a travar a qualidade do serviço. Nós queremos uma legislação que proteja, que dê igualdade de direitos aos trabalhadores. Hoje, do jeito que nós estamos, como foi citado aqui, o trabalhador terceirizado trabalha mais, morre mais, adoece mais, ganha menos e vive saindo de emprego sendo demitido. Agora, o número de processos que tem no Tribunal Superior do Trabalho passa de 20 mil hoje, só de trabalhador que foi zelado no seu direito. A empresa terceirizada, a maioria delas são pequenas, sem condição, e dão calote na outra empresa ou dão calote no serviço público, dependendo de onde elas estão fazendo essa terceirização. O que a legislação está sendo defendida pelo empresariado brasileiro é de aumentar esse nível de terceirização. Ou seja, a gama de possibilidades de terceirizar. De aumentar. A regulamentação que está sendo proposta pelo empresariado brasileiro é para generalizar, dizer que em todas as atividades, como foi dito aqui pelo Delano, não só nas atividades meio, mas também nas atividades fim, pode se terceirizar. Essa é a maior preocupação nossa. E é isso que está no STF
e nós já vamos conversar disso. Mas, Carolina, a terceirização, ela acabou aparecendo como estratégia do empresário para flexibilizar as leis trabalhistas, na medida em que ele ainda não conseguiu fazer isso do ponto de vista da própria CLT? Sim, na nossa visão de Ministério Público, e também eu posso falar um pouco sobre a minha experiência de Justiça do Trabalho, porque fui juíza do trabalho em Brasília, antes de ingressar no Ministério Público, é que eu vou discordar do doutor Delano de que a súmula, ela tem uma base, ela é uma interpretação das leis. A afirmação de que não existe nenhuma lei que verse sobre terceirização no país, ela não ela tem ela é um pouco equivocada. Por quê? Existe um decreto 200 de 1967 que ele trata da terceirização na administração pública e desde lá já há essa diferenciação. A administração pública pode terceirizar desde que não seja nas suas atividades principais, nas atividades finalísticas. Também há a lei que trata da terceirização na vigilância, nos serviços de limpeza. Há um decreto de 99 que especifica atividades também para a administração pública. Há a CLT que diz, que estabelece os conceitos de empregado e empregador. Há a Constituição que estabelece os princípios da livre iniciativa com um primado social do trabalho. E o que o TST fez de 86, 93, com a elaboração dessa súmula 331, interpretar a legislação existente e os princípios constitucionais e principalmente o objetivo da Constituição de 88 de como equilibrar as forças produtivas, né, e os direitos trabalhistas no Brasil. Então, essa súmula do TST, ela é, a nosso ver, liberalizante, porque ela flexibiliza a relação de emprego, que é entre empregado e empregador, e como a Graça explicou, a terceirização possibilita uma relação triangular. Então, ela já foi, nos anos 90, um anseio, um pedido do empresariado, ou seja, uma concessão ao empresariado nesse ponto de vista. Foi uma concessão ao empresariado e o TST, então, flexibilizou a legislação trabalhista, né, para que permitisse a terceirização nas atividades meio, desde que não presente a subordinação entre a tomadora de serviços e o trabalhador terceirizado. O grande fundamento nas empresas para pedir essa ampliação da terceirização nos anos 90 foi justamente o core business, que é a empresa se focar nas suas atividades fim, nas suas atividades principais. A justificativa era isso, né? Isso. Para eu poder me dedicar mais especificamente às minhas atividades fim, eu preciso me liberar das atividades meio, etc. Isso foi muito presente no meio da administração de empresas, né, no meio empresarial, a necessidade de especialização. Porém, agora o discurso mudou, né? Então, a terceirização em todas as atividades. O discurso que mudou, nós vamos conversar mais, mas no próximo bloco. A gente já volta.